Agora eu queria falar também de um outro caso que não tem muita transparência, por sinal, ali além do eixo europeu, né? Nós vimos recentemente a Coreia do Norte testando seu míssil balístico sobre o Japão. Queria entender a sua visão em relação a como que o país aí de Kim Jong-un se posicionaria numa situação como essa, né? Se de repente Putin usar ali um armamento nuclear, isso pode dar força para Kim Jong-un de repente querer novamente se aparecer nesse sentido, ele que gosta de chamar bastante atenção, né? Também medir forças ali? Acho que não ele, mas acho importante a gente prestar atenção se o Putin usar uma bomba atômica, qual vai ser a reação da China, e Coreia, da Índia, a Coreia menos, mas assim, só porque ela tem uma bomba atômica, mas eu não acho que a Coreia é um player que vai se envolver numa situação dessa. É muito mais importante e preocupante a resposta e a posição da China do que a da Coreia. Mesmo que a Coreia tenha uma bomba atômica. A Coreia é um país muito isolado, assim, ok, pode estar aliado com a Rússia nessa história, mas ela não vai entrar numa guerra por causa da Rússia, ou se a Rússia entrar numa guerra com o mundo, a Coreia não vai vir querer defender a Rússia, não, tipo assim, ela tem muito a perder e nada a ganhar. E por que ele fica testando mísseis ali? Porque ele sempre fez isso. Ele não fez isso por causa da guerra da Ucrânia. Porque ele tem outros problemas com o Japão, com a Coreia do Sul. Ele tem, são outras questões geopolíticas da região, do entorno dele, do problema com a Coreia, principalmente do Sul. A Guerra das Coreias não terminou. Ela está num cessar-fogo. E então ele precisa ter uma bomba atômica para se sentir seguro. A bomba atômica que a Ucrânia não teve e que não faz ela se sentir segura, ele se sente hoje porque ele tem. Ou seja, dificilmente os Estados Unidos ou a Coreia do Sul vão tentar uma ofensiva contra a Coreia do Norte para unificar as Coreias e acabar com o regime ditatorial e comunista da Coreia do Norte, porque ele tem uma bomba atômica. Então, bombas atômicas são seguros de vida para regimes ditatoriais. Por isso que o Irã quer ter uma bomba atômica também. Então, assim, eu acho que é importante a gente ficar atento como que vai ser a reação dos outros países. Da Índia, do Irã, da China, do resto do mundo. Do Brasil, como que o Brasil vai se posicionar? O Brasil vai criticar veementemente, romper relações com a Rússia se ela usar uma bomba atômica ou não? Esse tipo de resposta dos outros países do mundo é algo que pode mudar o cálculo do Putin. Se ele sentir que todos os outros países que hoje estão ou em cima do muro, neutros, ou com ele, o abandonariam, aí talvez a conta do custo fique um pouco diferente para ele de usar uma bomba atômica. Recentemente teve uma votação na ONU, uma resolução condenando a invasão russa à Ucrânia. E nós tivemos somente 5 países que votaram com a Rússia. Um deles foi a Coreia do Norte, Nicarágua, Síria, Bielorrússia e Rússia. São só esses 5. China, Índia e vários outros... A China se absteve, não? Isso, se abstiveram e não votaram a favor. O Brasil votou a favor, na verdade, essa resolução, né? Condenando. Isso, condenando. A maioria dos países votaram condenando, poucos se abstiveram e 5 somente votaram com a Rússia. Esse é um termômetro até onde quais países estariam dispostos a ir em qual lugar no caso de uma bomba atômica. A grande pergunta é, a China condenaria ou se abstiria, né? Se colocaria, tipo... Ou tomaria Taiwan nessa situação? Aproveitaria o ensejo? Acho que não. Porque, você acha que não? Não, porque aí o mundo vai estar, assim, bastante preparado para uma guerra. Se a China tentar fazer uma coisa dessa nessa hora, o nível de instabilidade do mundo vai ser muito maior. Muito maior. Mas o Xi Jinping, ele já avisou que ele vai anexar. Ele falou que pretende fazer de forma pacífica também. É um outro tema, né? Uma outra questão. Ele vai anexar, esse é um problema que gera uma preocupação também. Para a próxima década do mundo. Os próximos... Pode ser 1 ano, pode ser 5 anos. Talvez no máximo 10 anos. Isso vai acontecer. E isso não será pacificamente feito de uma forma pacífica, porque Taiwan não vai aceitar. Sim, e o Ocidente não vai aceitar e não deve aceitar.
Nessa situação, os Estados Unidos se envolveria mais? Você Muito acha? mais. Muito mais. Estados Unidos tem uma lei que diz, não que obriga ele a defender, mas que ele não pode assistir isso parado. E o impacto ali é muito diferente. Tá. Porque nós estamos falando da China, que é o maior rival, é a segunda maior economia, é a segunda maior potência militar do mundo. Na Ásia, isso causaria uma instabilidade muito grande, então os Estados Unidos entraria, se envolveria, o Japão se envolveria, muitos países entrariam numa guerra dessa. Então seria uma outra história. Agora, a China tentar fazer isso numa hora que o mundo estiver lidando com isso, os efeitos destrutivos e as consequências negativas em todos os âmbitos, econômico, político, estratégico, vão ser muito maiores. Muito maiores. Então, eu não sei se a China... comercial mundial, né? Se valeria para ela fazer isso justamente nesse momento de instabilidade assim. Porque ela vai potencializar todos os problemas que ela vai estar tendo. E, assim, né? Nós estamos falando de algo que pode acontecer, sei lá, o Putin pode usar uma bomba atômica mês que vem, ou daqui 2, 3 anos. É um período de tempo grande. Se 1 ano, 2 anos ou 3 anos a Ucrânia não vencer a Rússia, o Putin pode estar próximo de usar uma bomba atômica. Aliás, cada momento que ele tiver mais acuado, pode ser que seja o momento dele usar a bomba. Muita gente vai dizer assim, então não vamos deixar o Putin acuado. Só que essa lógica não funciona, porque a Ucrânia está em guerra com a Rússia. Você não vira para alguém que está em guerra e na hora que você está atirando contra o seu inimigo, fala, não, calma, agora atira menos, porque você não pode vencer a guerra. Não. Tipo, a Ucrânia está tentando vencer a guerra para sobreviver, para continuar existindo. Então você não vai virar para a Ucrânia e falar, peraí, não ataca mais. E vai chegar uma hora que a Ucrânia vai conseguir ter uma vantagem tão grande que ela pode vencer a guerra. E nesse momento é um momento de maior risco. Eu diria que especificamente para mim tem um lugar, uma região, um território estratégico que pode ser o lugar onde o Putin usaria a bomba atômica, que é se ele perder o acesso via território ucraniano à Crimeia. A Crimeia é uma península que se estende de dentro da Ucrânia. O único jeito de chegar na Crimeia é pela Ucrânia. O Putin construiu uma ponte do território russo para a Crimeia, que atravessa no Mar de Azov, é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Azov, e essa ponte foi destruída recentemente por um ataque ucraniano. Sim. Então, se o Putin perder o acesso à Crimeia via território ucraniano, que é uma parte do território do leste da Ucrânia que hoje ele controla, se ele começar a sofrer retrocessos ali com avanços ucranianos, eu acho que ali é um momento onde ele pode falar, vale a pena o uso de uma bomba nesse lugar para impedir que os ucranianos cortem o meu acesso à Crimeia.